Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. A face do Senhor. Quisera eu trilhar naquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que ele acariciou. Quisera vê-lo com aquelas frases que lá na montanha ele pronunciou, pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus, o amor de Deus fala. Quisera estar caminhando com Ele nas ondas do mar. Quisera estar com Ele em Betânia, quando seu amigo Ele ressuscitou, pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Graça e paz vos sejam multiplicadas
em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, o nosso tema continua sendo salvação eletiva e salvação comum. Para isso, haverá duas grandes ressurreições. É claro que haverá mais, mas eu vou falar da ressurreição para o arrebatamento, que quem ressuscita para ela são salvos por eleição e predestinação. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21, 22 e 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, os que são de Cristo ressuscitarão por ocasião da sua segunda vinda, prometida em São João 14. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta vinda é representada por um noivo que vem e uma noiva que será levada. E essa noiva, ela está sendo preparada. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparados para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32, o apóstolo Paulo diz: porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Então, serão levados os vivos e os mortos que ressuscitarão. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora, essa ressurreição, esse povo que ressuscita em corpos glorificados, e os que são transformados, é a noiva de Cristo, salvos porque foram eleitos antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, do verso 3 ao 5. A igreja subindo aqui na terra, começará então o período da grande tribulação, Mateus 24, versículo 21, e no céu as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demo-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Então, a igreja eleita é levada para as bodas do Cordeiro. E o mundo entra em um caos. A grande tribulação, as pragas, as pestes caindo sobre a terra, culminando com o terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2, e segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Após a tribulação, o dia do Senhor, Cristo toma posse do reino aqui da terra. Está escrito em Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve vozes nos céus que diziam: os reinos deste mundo virão a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Hoje, o mundo, que é cosmos, ordem social, política e religiosa, está nas mãos de Satanás. 1 João 5,19. Filhinhos, sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Mateus 4, versículo 8, 9 e 10. Satanás oferece a Cristo todos os reinos do mundo e a glória deles, mostrando claramente que o mundo está nas mãos de Satanás. Porém, o eleito está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. São João 10, 27, 28 e 29. Então, inicia-se o milênio,
após o milênio, haverá então a grande ressurreição. Está escrito em São João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, na primeira ressurreição, não foram todos que ressuscitaram. Apocalipse 20, versículo 5 e 6. Mas agora todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E uns ressuscitarão para a ressurreição da vida, e outros ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Por quê? Porque nessa ressurreição ressuscitarão as virgens nécias. Para quem conhece a parábola das 10 virgens, 5 delas eram prudentes, levavam azeite consigo e também nas suas vasilhas. 5 delas eram loucas, elas não tinham azeite. No entanto, eram virgens, não eram prostitutas. As prudentes é o grupo dos eleitos, que entra nas bodas do Cordeiro por ocasião da segunda vinda de Cristo e reina com ele por 1000 anos. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, as virgens nécias, quando elas vão comprar o azeite, a porta fecha. A noiva sobe, é arrebatada, e elas entram no período da grande tribulação e são martirizadas e levantam na grande ressurreição mencionada em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. É a ressurreição do julgamento do trono branco. Então, as virgens nécias ressuscitam nesta grande ressurreição e entra para a vida eterna. Agora, nesse grupo também levanta os salvos pelas obras que eles fizeram a favor de um eleito, de um filho de Deus. São Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como pastor aparta os bodes das ovelhas. Vejam bem, aqui não está dizendo que esse grupo é ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, que é Jesus Cristo, e o segue. São João 10, 27. Aqui é como o pastor, apartando os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Deus, por sua presciência, já viu isso antecipadamente. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão fomos te ver? E respondendo o rei dirás: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, primeiro grupo Virginésia, depois esse grupo aqui, e se você for lendo, ele vai dizer ao da esquerda, que fez ao contrário do que esses da direita fizeram, e dirão que irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O outro grupo, meus preciosos irmãos, está em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. As almas debaixo do altar, segundo a revelação de Deus para o nosso dia, são os judeus que foram mortos na Segunda Guerra por Hitler, Mussolini, Stanley e assim por diante. Eles ressuscitam nesta ressurreição. Agora, também ressuscitam os perdidos. Esses três grupos têm o nome no livro da vida, não no livro da vida do Cordeiro, que é a exclusividade da noiva de Cristo e ninguém pode ser riscado dali. Agora, no livro da vida, muitos nomes foram riscados, como por exemplo o de Judas. Então agora é o grupo daqueles que não têm um nome no livro da vida. Ouçam Apocalipse 20, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, preciosos irmãos, salvação eletiva, a noiva de Cristo, que vai no arrebatamento. Salvação comum, os que ressuscitam e passam pelo julgamento, mas recebem vida eterna. Mas nos convém a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, fé
de arrebatamento. Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai bendito, abençoe os irmãos, o povo de Deus, os nossos ouvintes que ouviram esta palavra. Mesmo que eu não falei cura, libertação, mas, Pai, promove a cura divina, promove a libertação, promove a bênção para as famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.